Bom dia, né? Vamos para a nossa aula de filosofia. Lembrando, né, que nós na aula passada, né, na segunda-feira passada, não tivemos aula de filosofia, porque no lugar da aula de filosofia nós estávamos trabalhando a semana do meio ambiente. Então, no lugar da aula de filosofia, nós colocamos a aula referente ao meio ambiente, tá bom? Então, vamos relembrar a nossa aula de filosofia, né, que nós tivemos antes, que foi no livro 2, na página 250 e 251, que foi sobre este sinal aqui, ó. Que sinal é este? Que sinal é este? Eu ouvi ponto de... ponto de interrogação, muito bem. Este é o ponto de interrogação, não é? Que nós vimos que quando nós utilizamos esse ponto de interrogação no final da frase, quer dizer que vem o quê? O quê? Uma pergunta. E quando vem uma pergunta, nós vamos aprender o quê? Algo novo, ou relembrar algo que já sabemos, né? Mas geralmente, se for eu, né, você também, no caso, que faça essa pergunta, é porque você não sabe a resposta, né? Então, você quer a resposta. Então, quando você faz uma pergunta, você logo vai aprender algo novo, não é verdade? Então, nós vimos isso, né? Essa questão do ponto de interrogação. E na página 252, vocês responderam no caderno a questão do conversa vai, conversa vem. O que acontece quando você vê um ponto de interrogação? Essa situação ajuda você a pensar? Por quê? Então, vocês fizeram, responderam, né? Foi bem legal. E agora, nós vamos para a nossa atividade de hoje, né? Que é uma curiosidade. Você sabe como surgiu o ponto de interrogação? Antigamente, né? Antigamente quer dizer o quê? Há muito tempo atrás, quando as pessoas utilizavam o latim, né, que era a língua mais falada naquele tempo, grande parte do mundo, né, falava a língua o latim. Quando alguém queria fazer uma pergunta, utilizava esta palavra, quaestio, certo? Uma palavra meio um pouco diferente, né? A pessoa, quando queria fazer uma pergunta, utilizava essa palavra, quaestio. Com o passar do tempo, as pessoas abreviaram, né, esta palavra. E aí foi que nasceu o ponto de interrogação. Mas aí, ó, como era? Eles pegaram, como começa com que, eles faziam assim, ó, quando queriam fazer uma pergunta. A letra Q e o pontinho embaixo. Aí depois, o ponto de interrogação ficou assim. Tá vendo? Então, ó, o sinal, olhem aí no livro de vocês, tem a imagem. O sinal da imagem é parecido com o ponto de interrogação que nós utilizamos hoje, na verdade. Quando ele aparece, significa que queremos fazer alguma pergunta, não é verdade? Pronto. Então, ó, na página 253, nós não vamos fazer essa atividade, porque é uma atividade que é para ser feita com os colegas, a gente tem que produzir um cartaz, discutir sobre perguntas, né? E neste momento nós estamos no distanciamento social, não vamos poder reunir os colegas para fazer isso. Então, coloca aí nessa página 253, eu já anotei aqui no meu caderninho, que vai ficar para quando nós retornarmos para a nossa escola, tá bom? Eu espero que vai ser em breve. Aí, você já abre o seu livro na página 254. É só virar, ó. Tava na 253, ó. Virou, chegou na 254. E tem, ó, a imagem aqui de abertura do capítulo. O capítulo 2, ó. Observe aí. Tem uma garotinha, né, uma menininha, e tem um menininho. Aí, ó, o que é uma pergunta? O que é uma pergunta? Neste capítulo, você vai aprender mais sobre o que são perguntas. No Conversa Vai, ó. O que o menino está fazendo?
Você vai responder no seu caderno essa resposta, tá bom? E a menina? Você conseguiu identificar? Em que situações você também se sente assim como eles? Eles estão, né, assim, pensando em um monte de pontos de interrogação em cima da cabeça deles. Quer dizer que vem o que por aí? Perguntas, eu acho, viu? Tô achando que vem muitas perguntas por aí. Eles estão com muitas dúvidas, não é verdade? Então, virou mais uma vez a página. Depois de você observar bem, né, a imagem, a gente vai também retornar novamente para essa imagem de abertura do segundo capítulo, né? Aí no Conversa Vem, ó. Aprender a fazer boas perguntas, né? Como o menino e a menina, da página de abertura, a página que a gente falou, ajuda-nos muito a aprender melhor a filosofia, né? Quando a gente aprende a fazer boas perguntas, essas perguntas vão nos ajudar a entender a filosofia. Você faz muitas perguntas? Sim ou não? Aí você vai responder nessa parte aqui de cima do seu livrinho, tá bom? Essa página aqui, da página 256, certo? Aí tem aqui, ó, o que são perguntas? Observe atentamente estas palavras. Aí tem, ó, o quê? O quê? O quê? Como? Quem? Onde? E quando? Essas palavras são muito interessantes, pois nos ajudam a perguntar muito. Por exemplo, o que você está fazendo agora aí na sua casa? Quem está com você? Como? Quando você acordou? Onde você mora? Fiz várias perguntas utilizando as palavrinhas aí de cima, certo? Então, ó, o desafio de filosofia desta página 256 será: você vai formar, né, perguntas com essas palavrinhas. O que? Quem? Como? Onde? E quando? São 5 palavrinhas. Aí você vai formar 5 perguntinhas utilizando essas palavrinhas, tá bom? Vai fazer uma frase, né? A tia já deu vários exemplos, né? Vários exemplos. Que a tia disse: o que você está fazendo? O que você comeu hoje no café da manhã? Como você está? Quem fez o seu café da manhã, hein? Então, tem várias perguntas. O desafio de hoje será esse. Você vai formular 5 perguntinhas utilizando essas palavras que tem aí, que são muito interessantes, pois nos ajudam a perguntar muito. Com elas, podemos fazer qualquer pergunta sobre o mundo, sobre algo que nos deixa curioso, sobre algo que você queira saber de um amigo, e as perguntas sobre aquilo que você não entendeu, né, direito na aula. Com essas palavras, é muito mais fácil fazer essas perguntas. Vamos treinar um pouco, aí vocês vão treinar fazendo isso que a tia disse agora, que é o desafio, formar 5 perguntinhas com essas palavrinhas que estão bem bonitinhas aí em cima, colorida, tá certo? Depois que você fizer essas perguntas, aí você vai na página seguinte, a página 257, com a lupa na mão. Observe atentamente a obra de arte que está ao lado. Essa obra de arte, ela foi feita pelo pintor Van Gogh, né? O nome dele é Vicente Van Gogh. E o nome da obra é A Vinha Encarnada. A Vinha Encarnada, certo? Agora, o que você vai fazer depois de você observar esta obra? Procure pensar nas palavras que você aprendeu. Essas palavrinhas aqui, ó. E essas palavrinhas, né, que são aquelas que nos ajudam a fazer pergunta. E faça uma pergunta sobre a obra de arte usando essas palavras. Pode ser uma curiosidade ou uma dúvida. Aí a comparação com as perguntas do colega, essa não vai ser possível porque não tem como a gente estar, né, fazendo a roda filosófica para comparar as perguntas. Mas a outra parte dá para você fazer, tá certo? Aí você vai utilizar as palavrinhas o que, como, onde, quando. Por exemplo, onde foi feita esta obra? Quando, né?
E aqui embaixo, se você observar aqui embaixo, tem as informações aqui, ó. Tá bom? Aí, ó, conheça quem é. O pintor desta arte, que acabamos de estudar, ele chama-se Vicente Van Gogh. Ele ficou famoso por sua técnica muito interessante, as técnicas muito interessantes de pintura, e por sua sinceridade ao pintar os quadros, que muitas vezes contavam um pouco da sua vida e dos seus sentimentos. Vale a pena saber mais sobre ele. Então, se você perguntou quem pintou esse quadro, já tem uma resposta. Olha o nome dele aqui, ó. Chama-se Vicente Van Gogh, certo? E essa obra de arte que está aí ao lado, ele fez o autorretrato. O autorretrato a gente aprendeu que é quando nós desenhamos a nós mesmos, né? A nós mesmos. Fazemos o nosso autorretrato. E aí ele fez o autorretrato dele com chapéu de palha. Pronto. Aí na outra página, na página 258, esta daqui, em cima tem com a mão na lupa. De todas as perguntas feitas sobre a obra de Van Gogh, que você fez sobre a obra, né? A que mais lhe despertou sua curiosidade para saber a resposta? Qual foi você fez várias perguntas. Qual foi a que você ficou mais curioso para saber a resposta? Depois de você descobrir qual foi, você vai registrar aqui nesse espaço abaixo. Ou você registra escrevendo, ou você representa através de um desenho. Tá bom? Aí embaixo tem, ó, aprender brincando. Jogo das perguntas. Para começar a nossa brincadeira, vamos fazer o jogo das perguntas. Pense em alguma coisa legal sobre você para contar aos colegas. Agora, conte em formas de pergunta, como se o ponto de interrogação estivesse em sua história. Por exemplo, quem sabe a minha brincadeira preferida? Vai ser divertido. Essa atividade aqui de baixo, aprender brincando, nós vamos fazer lá no Meet, na interação no Meet, tá bom? Após vocês terminarem de fazer as atividades de filosofia, nós vamos fazer essa atividade lá no Meet, tá bom? Que aí dá para vocês responderem, tá bom? Então, ó, vamos fazer a atividade proposta de filosofia, né? Aqui, vocês vão fazer o desafio, que é criar as perguntas. Depois vão fazer as perguntas sobre Van Gogh. E depois você vai desenhar ou escrever qual foi a pergunta que chamou mais sua atenção, que você fez, que você ficou mais curioso. E aqui embaixo no Aprender Brincando, nós vamos fazer na interação lá no Meet, tá bom? Então, ó, mãos na massa, né? Para fazer as atividades propostas. É bem simples, atividade de filosofia, não é verdade? Pronto. Então, ó, mãos na massa. A página 259 nós vamos deixar para nossa próxima aula, tá certo? A nossa atividade